A oração, caminho para nossa intimidade com o Senhor, o nosso Deus. Nós temos uma alegria imensa em poder estar conversando com os irmãos sobre esse assunto, e um assunto assim que tem estado presente no nosso dia a dia, através da torre de oração, né? Porque, graças a Deus, o Senhor levantou a nossa igreja para estar orando neste tempo em que nós tivemos de pandemia. E olha, foi algo do Espírito Santo de Deus mesmo, porque a torre, né, as torres iniciaram antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia que Deus chamou o povo de Deus da Igreja Presbiteriana Independente para orar. Então nós entendemos que realmente foi um mover assim do Espírito Santo de Deus no coração e na vida dos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Independente. Nós louvamos a Deus pela direção da nossa igreja, que teve essa coragem e que ouviu a voz do Senhor e que se colocou nesta brecha da intercessão. E nós podemos orar, né, pela nossa igreja, pelas nossas famílias, podemos orar pela nossa nação, podemos orar pelo mundo todo, porque essa pandemia alcançou o mundo todo e nós estivemos em oração por todas as nações, por todos os países, com um tempo assim de consagração e de busca mesmo e de confiança no Senhor. E nós sabemos que Deus agiu, operando em uns milagres, né? Abençoando aqueles que tiveram a oportunidade de ter um encontro com Deus, né? Nesse momento difícil. As vacinas chegaram, né? As pessoas puderam desfrutar disso, e agora nós estamos vivendo esse tempo em que é pós-pandemia, mas que ela ainda está aí. Então nós devemos continuar tomando os cuidados, né, para que possamos evitar tanto a gripe quanto o Covid e outros, né, que existem por aí, né? A responsabilidade de cuidar da nossa saúde, Deus concedeu a cada um de nós, né? E Ele diz assim, ó, vós sois templos do Espírito Santo de Deus. Então você tem que cuidar do seu organismo, do seu corpo, não só porque você olhar no espelho e falar assim, que pessoa bonita, né? Preciso cuidar bem dela. Não, eu preciso cuidar bem dela porque ela é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita a sua vida, te ensina, te orienta, né? E você precisa cuidar bem para que esse vaso que é você esteja sempre bem cuidado e na presença do Senhor, nosso Deus. Oração, caminho para a intimidade com Deus. Você quer, né, estar em intimidade com Deus? Você quer caminhar em intimidade com Deus? Você quer estar na presença de Deus? Então, vamos orar. Mas para orar é necessário que nós estejamos orando, mas hoje nós falamos assim, orando com o coração aberto, ou abrir o coração para Jesus no momento da nossa oração. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos aprender sobre esse tema aqui, né? O caminho da intimidade com Deus e oração, abrir o coração. Nós vamos aprender com Jesus, vamos aprender com o nosso mestre, como é que nós devemos orar, abrindo nosso coração na presença do Senhor, o nosso Deus. Mateus 26, do verso de número 36 até o 46, são 10 versículos, diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba,
faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Palavra do Senhor nosso Deus. Orar é abrir o coração na presença de Deus, é falar com o Senhor do mais profundo da nossa alma, mais profundo da nossa vida. Hoje nós vamos aprender com Jesus, o nosso mestre, né? E será muito gostoso, e que você possa aprender a buscar, estar e ter essa intimidade com o Senhor nosso Deus, porque isso precisa fazer parte, como nós ouvimos, da nossa vida, do nosso dia a dia. Esse texto que nós lemos nos ensina, amados irmãos, algumas coisas muito importantes nessa caminhada para a intimidade com o Senhor nosso Deus. Nós sabemos que Jesus, ele dormia muito pouco, porque ele passava muitas noites orando. E quando ele descia da oração, os discípulos já estavam ali aguardando, porque já tinha muita gente querendo falar com ele, querendo vê-lo, e então ele não tinha tempo, e era o dia inteiro, né? Aquela maratona de levar o evangelho, de atender as pessoas. E ele dormiu muito pouco, porque pelo ministério que ele tinha, ele precisava de estar em intimidade com o Senhor, o nosso Deus. Ele precisava de buscar a intimidade com Deus, porque era nas noites que ele alcançava a graça maravilhosa do Pai e se enchia para depois se esvaziar durante o dia para as pessoas. E nós imaginamos se o Filho de Deus precisava de ter essa intimidade com o Pai para ter forças para caminhar um dia, para orientar, para curar, para pregar o Evangelho. Eu fico imaginando, amados irmãos, como nós temos essa necessidade. Só que, às vezes, nós ficamos como os discípulos, né? Quando vamos, ainda sentimos muito sono, sentimos muito cansaço. E às vezes o cansaço nos vence, mas nós precisamos de trilhar esse caminho para a intimidade com o Senhor nosso Deus, aprendendo aqui com Jesus. Então vamos lá. No verso de número 36, ou melhor, no verso número 36, ele diz: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Então eu quero compartilhar com você, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós precisamos ter sempre um lugar onde nós nos aconchegamos ali para orarmos e para ter essa intimidade com o Senhor nosso Deus. Jesus gostava de ir para um monte onde ele podia conversar com o Pai. Ele ficava distante dos discípulos, né? Mas ele gostava de estar ali porque ele era o lugar que ele se encontrava, é o lugar em que ele achava que era aquele lugarzinho gostoso de conversar com o Pai, de ter intimidade com o Pai. Às vezes nós não valorizamos muito isso, né? Porque às vezes nós não temos aquele lugar onde nós separamos, porque é ali que nós oramos, né? Às vezes achamos que nós podemos levantar da nossa cama, tomar o nosso café e sair orando. Eu oro, né, o dia inteiro, porque eu caminho orando, né? Não, mas eu não estou falando sobre isso. Jesus está falando a respeito dessa intimidade realmente com o Pai, né? Aquele lugar onde você pode sossegar a sua alma. Eu fico imaginando Jesus, porque os compromissos que ele tinha, as pessoas que ele atendia, eu fico imaginando as vozes que ecoavam no ouvido dele o tempo todo, o dia inteiro, porque ele conhecia não só as vozes das pessoas, mas ele conhecia também o coração das pessoas. Ele lia o sentimento das pessoas. Tanto é que aquela mulher que tocou as vestes dele falou assim: alguém me tocou. Jesus conhecia tudo e todas as coisas. Então fico imaginando como ficava a cabecinha dele assim, durante o dia, naquela preocupação com todos. E ele fala assim: agora eu vou para a presença do Pai, eu vou conversar um pouco com o Pai, eu vou me reabastecer, eu vou abrir o meu coração, eu vou estar ali, porque é tão gostoso estar ali, né?
um lugar agradável. Jesus gostava de buscar lá no monte para orar. Vamos lembrar que Daniel, ele orava, onde que Daniel orava? Daniel orava na janela da casa dele, né? Ali era o lugar dele orar, ali era o lugar do encontro dele com Deus. Ele abria as janelas para Jerusalém, e ali era o momento em que ele desfrutava dessa presença gloriosa, dessa intimidade com o Senhor, o nosso Deus. Ele estava longe de Jerusalém, mas ele estava longe de Jerusalém, mas ele estava perto de Deus. Então quando ele abria a janela, era como se ele estivesse lá dentro da cidade, como se ele estivesse na presença de Deus quando ele abria aquela janela. John Wesley, ele orava na beira da sua cama, tanto é que tem um relato, né, diz que o tapete que ele orava, né, ficou as marcas do seu joelho, né, onde Billy Graham depois ajoelhou quando criança e pediu, faz de novo, Senhor, né, porque ele era um homem de oração ali, à beira da sua cama. Ele tinha aquele lugarzinho gostoso para ele estar ali, que é o lugar que ele encontrasse com o Senhor nosso Deus. Não que Deus não esteja conosco no nosso dia a dia, não que Deus não caminhe conosco, mas que tem aquele lugar, sabe, quando você chega ali, que é o lugar de você derramar o seu coração, de você se encontrar com o Senhor nosso Deus mesmo, de você abrir o seu coração ali. Eu me lembro de Dona Hilda tinha um caderno dela, né? Tinha pessoas pelas quais ela orava e ficava ali, ela chamava um altarzinho ali, que era uma máquina, né, de costura, em que ela deixava as coisas ali ela dobrava o seu joelho e orava, né? Dona Maria Cremonês também, ela tinha um costume muito interessante, ela orava pela família dela, e ela espalhava as fotos, todas da família em cima da cama, e orando e pondo a mão um por um, e orando por eles, né? Nós precisamos ter o nosso lugar secreto de Deus para estarmos orando, nosso lugar da nossa comunhão com o Senhor nosso Deus, né? No filme O Quarto Secreto, muitos irmãos conhecem, né? Assistiram já esse filme, né? Depois que aquela mulher que está passando um problema na família, no casamento, ela conversa com aquela irmã, e aquela irmã orienta, ela desocupa um quarto, ela desocupa o quarto que ela tinha guardado todas as coisas dela, e transforma aquele lugar no lugar do encontro com Deus, no lugar da comunhão com Deus, no lugar do abrir o coração na presença de Deus, no lugar do rasgar o coração e colocar tudo na presença do Senhor nosso Deus. Aquele filme demonstra muito bem, amados irmãos, como nós precisamos de ter um lugar especial para nós conversarmos com o Senhor, o nosso Deus. Daniel nos aponta para isso, John Wesley nos aponta para isso, Jesus nos mostra que nós precisamos de ter esse nosso quarto de guerra, para termos essa intimidade com o Senhor. Separe um lugar para você, não precisa desocupar o seu quarto, não precisa ocupar o seu closet, né? Pega a sua cadeira e coloca lá no cantinho, da sala, ou lá no cantinho do quarto. Se alguém perguntar, ué, por que é que você tem uma cadeira aí nesse canto? Essa cadeira é o lugar onde eu converso com Deus. Esse lugar é o lugar da minha intimidade com Deus. Esse lugar é o lugar mais santo da casa. É o lugar onde eu converso com Deus. E ali você lê a Bíblia, ali você faz a sua meditação, a sua devocional, ali você lê o seu livro, né? Ali você conversa gostoso com Deus. Jesus nos ensina isso nesse texto, amados irmãos. Ele foi orar, ele procurou um lugar onde ele gostava de ter intimidade com Deus. Você também precisa ter um lugar assim separado lá na sua casa, para você conversar com o Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, o verso de número 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Você pode imaginar, né? Jesus dizendo isso? O segundo ponto que eu quero destacar com os irmãos é exatamente esse: o reconhecimento da sua fragilidade. Reconhecer que nós somos frágeis, que nós necessitamos de Deus. Jesus demonstra isso aqui. Jesus fala disso aqui. E ele não só fala diante de Deus, não, ele falou para os discípulos. Ele falou para os discípulos, assim, olha, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus mostrou a sua fragilidade para os seus discípulos. Ele não teve medo, ele não teve vergonha
Ele não ficou preocupado com o que os discípulos iam pensar se ele dissesse que ele estava sentindo tristeza, e tristeza de chegar perto da morte. Mas ele abriu o seu coração e disse: olha, como vocês, eu sou ser humano, como vocês, eu sinto o que vocês sentem, eu choro o que vocês choram, eu passo pelo que vocês também passam. Jesus não teve vergonha de dizer da sua tristeza, e a sua tristeza até a morte para os discípulos. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos caminhar como se nós fôssemos super-homens e mulher maravilhas, né? Que nada nos afeta, que nada nos acontece, que nada pode nos afetar. De jeito nenhum. Precisamos entender que Jesus disse que ele sentia tristeza, que ele chorava, que ele passava por dores. Nós também precisamos assumir isso, amados irmãos, porque poderoso não somos nós, poderoso é o Deus em quem nós cremos, soberano é o Deus em quem nós cremos. Nós somos simples e humildes servos do Senhor nosso Deus. Havia um tempo que nós ouvimos muito, né? Homem que é homem não chora, né? Realmente, homem que é homem não chora, mas quando nós estamos na presença do Senhor nosso Deus, não existe coração que não quebrante, não existe coração que não se sinta frágil. E este, amados irmãos, é o exemplo que Jesus deixa para nós, de abrirmos o nosso coração com as pessoas que estão do nosso lado também, e dizer para as pessoas que nós também temos esse sentimento, que nós não somos esse super-herói, que nós não somos o Todo-Poderoso está conosco, mas nós somos humildes servos do Senhor, necessitados da graça e do amor do Senhor nosso Deus. E é isso, amados irmãos, que nos leva para essa caminhada da oração na intimidade com o Senhor nosso Deus. É esse sentimento que nos leva a buscar mais e mais ao Senhor. Por isso que Jesus estava ali com os discípulos, porque ele se sentia fragilizado, ele se sentia necessitado. Se deixe nesse sentir necessitado também da graça e do amor de Cristo Jesus. Siga esse exemplo de Cristo Jesus, né? E diante do Pai você possa se prostrar, você possa abrir o seu coração e você possa dizer, como Jesus também depois, ele ora diante do Pai, né? E ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas nós aprendemos que nós precisamos abrir o nosso coração diante dos nossos irmãos e também diante de Deus. Lá em Tiago 5,16, Tiago nos ensina que nós devemos confessar os nossos pecados e orar uns pelos outros. Isso é igreja, isso é intimidade com Deus, isso é comunhão, orar uns pelos outros. Às vezes você vem no domingo, você senta aqui do lado de uma pessoa aqui na igreja e ela está passando por um momento tão difícil e você não sabe. E às vezes ela entra e se a mensagem tocar no seu coração, ela vai sair daqui realmente renovada, mas se ela não for tocada, porque ela precisava, sabe do quê? De um abraço de alguém, muitas vezes ela não recebe, porque nós não nos sentimos nesse dever de estar do lado do nosso irmão e de orar com ele, e orar por ele, e olhar para ele como alguém, como Jesus, era frágil, era necessitado, sentia dores e sentia tristeza. E Paulo nos ensina, amados irmãos, que lá em 2 Coríntios 12:10, né, ele diz que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando você está fraco, é aí que você está forte, porque Paulo está dizendo que quando nós estamos fracos é que nós buscamos mais a presença do Senhor, é que nós nos humilhamos, mostramos a nossa necessidade de Deus na nossa vida. Por que é que muitos de nós caímos? Porque achamos que nós podemos, porque achamos que nada não nos atinge. Então nós podemos ter uma vida acima da vida de Jesus. Nós não precisamos de ter esse tempo de oração, nós não precisamos ter esse tempo de reconhecimento que nós somos frágeis e necessitados da graça, do amor de Deus. Não precisamos deixar ninguém reconhecer. Precisamos sim, amados. Esse é o caminho da intimidade com o Senhor nosso Deus. Nos sentirmos
frágeis e necessitados. Jesus nos ensina isso. Em terceiro lugar, lá no verso de número 39, né? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí depois no verso de número o seguinte, 39, o verso de número 40, né? Ele volta, os discípulos estão dormindo. Versículo 42, ele volta para orar de novo, e no versículo de número 44, ele ora de novo. Então mostra aqui que Jesus orou 3 vezes a mesma oração. Jesus orou por 3 vezes a mesma oração. Jesus ensina aqui, amados irmãos, a persistência, né? A perseverança, a insistência diante do Pai. Lá em Lucas 18, né, Jesus nos ensina o dever de orar sem esmorecer. Precisamos orar sem esmorecer, precisamos colocar na presença do Senhor nosso Deus com perseverança, com insistência, e dizer realmente que nós precisamos de Deus, né? E investir esse tempo diante do Senhor nosso Deus. Às vezes a pessoa ora por um pouquinho de tempo, já está bom, acho que Deus já ouviu, né? Jesus orou 3 vezes pelo mesmo assunto numa mesma noite. Ele foi insistente diante do Pai. Ele foi perseverante diante do Pai. Ele tinha uma situação muito difícil para enfrentar. E ele sabia da situação, que era uma situação difícil. Por isso, ele insiste. Ele sabia que ele teria que enfrentar, mas mesmo assim, ele insiste. Por que motivo? Porque esse insistir era o sustento dele. Ele sabia que ele teria que enfrentar essa situação, mas ele saberia que Deus estava. A cada momento que ele orava, ele tinha mais a certeza de que ele tinha que enfrentar, de que ele tinha que passar por essa situação, mas que o Senhor estava com ele, que ele ia ser o sacrifício, mas que Deus estava com ele. Nós precisamos, amados irmãos, olhar para Jesus e aprender esse caminho da intimidade com o Pai. Quando nós vamos ser persistente na oração, insistente nas nossas orações, ainda que muitas vezes pareça que não venha um resultado, ainda que pareça que não vai acontecer aquilo que nós estamos sonhando, aquilo que nós estamos pensando, mas o importante não é exatamente obter a resposta que nós queremos, mas o importante é saber que Deus estará conosco, independente da situação, independente da circunstância. Deus estará presente, e isso é que faz toda a diferença. Não é um milagre que mostra a presença de Deus, mas a presença de Deus se faz pela sua graça, pelo seu amor na nossa vida. Às vezes nós vamos entender que é melhor para nós a presença de Cristo Jesus do que o milagre. A presença de Cristo Jesus vale muito mais do que o milagre. Ezequias, o profeta Isaías chegou e deu o veredito para ele: olha, você vai morrer, põe a tua casa em ordem, porque você não vai viver mais. O profeta que falou, ele poderia dizer: bom, então agora está tudo acabado mesmo, então eu vou me preparar aqui para morrer. Mas não. Diante daquele veredito, ele se voltou para a parede, como que a parede sendo o seu quarto secreto, o seu lugar de encontro com Deus, e ali ele chora. A Bíblia diz que Ezequias chorou na presença do Senhor nosso Deus. Ele orou ao Senhor nosso Deus, e Deus ouviu a sua oração. Jesus nos ensina que nós precisamos ser persistentes, nós precisamos insistir, porque se Ele não fizer a obra, pelo menos vamos saber que Ele está conosco na nossa caminhada. Abraão, amados irmãos, ele intercede por Sodoma e Gomorra, né, por causa do seu sobrinho Ló. E ele começa diante de Deus, né? Ó Senhor, se tiver 50, o Senhor poupa a cidade? Aí o Senhor diz: se tiver 50, eu poupo a cidade. Ó Senhor, mas aí ele continua, né, conversando com Deus, nessa intimidade com o Senhor nosso Deus, né? Mas se tiver 30, o Senhor diz: se tiver 30, eu poupo a cidade. Ó Senhor, mas se tiver 20, Senhor? Se tiver 20, eu poupo. Se tiver 10, Senhor? Olha a insistência dele. Começou lá no 50, né? E foi parar lá no 10. Orando ao Senhor, conversando com o Senhor nosso Deus. Nós precisamos de aprender, amados irmãos, dessa intimidade com o Senhor nosso Deus, né?
Seja como Jesus, seja como esses ilustres homens que estão registrados na palavra do Senhor nosso Deus, homens de oração, que insistiram na presença do Senhor nosso Deus, que não tiveram medo de muitas vezes ficar buscando, ainda que Deus lhe tivesse dado o veredito. Ore, insista. E por último, amados irmãos, é a parte que Jesus se entrega, né? Lá no verso de número 39, né? É a primeira vez que ele fala isso. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres, né? O submeter-se à vontade de Deus. Submeter-se à vontade de Jesus. Jesus sabia que ele ia passar por isso, mas ele ora. Jesus reconhece a sua fragilidade. Jesus persevera ali na sua oração, né? E depois ele submete à vontade do Pai. Há muitas pessoas que hoje nós até chamamos que são os desigrejados. Aquelas pessoas que não estão mais frequentando uma igreja, que estão abandonando a fé, né? Porque um dia foram na igreja buscar uma palavra e foram atrás de uma palavra de homem, e lá eles receberam uma palavra do homem, só que aquela palavra que eles receberam do homem, ela não se cumpriu na sua vida, e por isso ele se entristeceu, ele se angustiou, e ele disse: olha, Deus não fez aquilo que eu estava esperando, então eu não vou mais para a igreja. Tem alguns que se acham, parece que estão vivendo lá no século XVI, né? Quando você pode comprar a sua bênção, você pode comprar o seu milagre, você pode comprar o perdão do seu pecado, e ele vai para a igreja, lá na igreja ele doa tudo que ele tem, e faz ofertas grandes, depois ele se decepciona, porque o pastor pediu e ele doou, porque a igreja pediu e ele doou, e não recebeu aquilo que ele esperava. Você foi atrás das promessas do homem. Você foi atrás de buscar aquilo que você queria e não daquilo que Deus tinha para você. Por isso você está decepcionado. Por isso você está querendo abandonar a fé. Por isso você está se distanciando do Senhor e não querendo nem ver crente na sua frente. Mas eu quero dizer para você que é isso mesmo. Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus não tem compromisso com a palavra de pastor, de bispo, de apóstolo nenhum. Deus tem compromisso com a sua palavra. O que ele diz aqui, ele cumpre. Se você ouvir alguma coisa além do que está aqui, você vai se decepcionar mesmo. Mas se você ouvir daquilo que está escrito aqui na palavra, certamente ela vai se cumprir na sua vida. E você vai compreender no seu coração, e vai entender na sua vida, e você vai poder dizer como Jesus disse para o Pai: olha, Pai, meu grande sonho era poder ficar com os discípulos aqui. O meu desejo era ficar com os discípulos aqui. O Senhor me ensinou a amá-los com um amor sacrificial. O Senhor me deu de presente aqui uma família na terra, e eu não gostaria de sair aqui dessa família. Mas, Senhor, se é a sua vontade, então que se cumpra na minha vida. Eu quero dizer para você que está orando, buscando, clamando, insistindo, e continue assim mesmo, mas em todos os dias, em todo final da sua oração, não se esqueça de dizer, porque Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como. Porque Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, ele diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então você deve entender que realmente a vontade do Senhor nosso Deus é o melhor para a sua vida. Jesus disse: Pai, seja feita a tua vontade, é o melhor, é o que o Senhor tem, não o que eu quero. Faça como Jesus. Diga para o Senhor: Senhor, a sua vontade é o melhor para a minha vida. A sua vontade é o que eu quero. Pai, seja feita a sua vontade. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não concorde, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Concluindo aqui, amados,
Jesus nos ensinou, primeiro, separe um lugarzinho para você conversar com Deus. Tem ali o seu lugarzinho de intimidade, de oração com o Senhor nosso Deus. A cadeirinha que seja lá no canto, né? Mas que se fique ali marcado, ali é o lugar onde eu converso com Deus. Em segundo lugar, abra o seu coração. Não tenha medo de mostrar para as pessoas que você está passando por lutas, por dificuldades e que você está num momento difícil da sua vida. Faça isso para os irmãos, para as pessoas que estão do seu lado mesmo, não tem problema nenhum não. E faça isso diante de Deus, derrame o seu coração diante de Deus. Abra o seu coração. Torne conhecido diante de Deus as suas fraquezas, as suas fragilidades, porque Deus te abraça. Deus te consola, Deus te conforta, Deus te fortalece. É nesse momento que nós entendemos o que Paulo está dizendo: quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Em terceiro lugar, seja perseverante. Não abandone o lugar de oração, não. Não deixe o lugar de oração por nada, não. Aconteça o que acontecer, né? E agora, Dona Cidinha está nos ouvindo? Você ia dizer um testemunho, né? E a Edilene comentou, né? Que chegou uma pessoa na casa dela, ela estava orando, né? Aí a pessoa continuou batendo lá. E ela saiu e falou para a pessoa assim: eu estou orando e eu não posso parar de orar, você quer entrar para orar comigo? Aí a pessoa entrou e foi lá orar com ela, né? Esse tempo, esse lugar é santo, é sagrado, e nós temos que estar com o Senhor, o nosso Deus, e ali perseverando sempre na oração, amados irmãos. E por último, diga para o Senhor: Senhor, eu quero dizer que o que eu estou vendo, eu não estou gostando. O que eu estou percebendo é que lutas virão, maiores ainda. Mas eu quero dizer que o Senhor está comigo e eu estou disposto a enfrentar. Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida. Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de graça e de misericórdia, obrigado, Senhor. Porque, Deus, esse caminho é um caminho maravilhoso, Senhor. Sim, Jesus. O caminho da oração, Pai, é um caminho da intimidade. É o caminho, Senhor Deus, do encontro com o Senhor, Pai. É o caminho, Deus, onde nós derramamos os nossos corações na Tua presença, Pai. Senhor. Onde nós rasgamos as nossas vidas, onde nós nos expomos na Tua presença e onde, Deus, nós dizemos, Senhor, que nós precisamos do Senhor nas nossas vidas, Pai. Onde nós insistimos, Senhor, meu Deus, com o Senhor, Pai amado, por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que sonhamos, Senhor, porque nós não desistimos dos nossos sonhos, porque o Senhor tem nos levado a sonhar com coisas grandes, Pai, e nós queremos ver, Senhor, meu Deus, essas coisas acontecendo. Por isso, Deus, nós permanecemos ali, Senhor, perseverando, orando e crendo, Pai, que o nosso milagre chega no tempo do Senhor, mas ele vem, Pai. Amém. Mas, Deus, nós queremos dizer também, Pai, seja feita a Tua vontade, Pai, porque o Senhor tem o melhor para nós, Pai. Tua palavra diz, Senhor, se ouvides e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Sim, e nós Senhor. queremos, ó Deus, viver sempre, Pai, do Teu melhor para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Amém, amém, amém. Eu quero orar pela salva